Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade e hoje estou aqui com um convidado especial aqui, né? Grande Gleison Alves novamente participando aqui para falar de um assunto que é especial para nós novamente, pela segunda vez, né, Gleison? E antes de falar desse assunto, se apresente aí, Gleison, novamente aí, participando. Fala pessoal, tudo bom? Cá estou novamente. Acredito que vocês não sabem o motivo, não sabem qual é o assunto, né? Mas vou dar um spoiler, a gente vai acabar falando de Michael Jackson, não vai ter jeito. Exatamente, então não tem como. Então, diz que questão, né? Essa pérola aqui da cultura pop, Thriller. É isso que tem a dizer, essa coisa maravilhosa, isso aqui. Nós dois temos aqui, ó, essa coisa aqui, ó. Isso aqui dá pra caber no vídeo inteiro. Prefiro nem mostrar minha cara, inclusive. Aqui, ó. Pô, maravilhoso. Então, né, você já contou um pouco, né, da história do Michael, da sua relação, né, no vídeo do Dangerous, eu também. Então fala aí a sua relação com esse disco especificamente, o Thriller. Como que você conheceu, como que comprou aí e tal, né? Cara, tem uma coisa que é básica, né? Você conhece Michael Jackson, você é meio que catapultado pro Thriller. Não tem como não, né? Não à toa é o disco mais vendido da história. Então, eu no meu caso, por exemplo, depois que eu comecei a ouvir o Michael, eu fui descobrindo músicas dele que eu já conhecia, mas não sabia quem era, né? Não tem como você chegar lá, quem viveu os anos 80, não ter ouvido falar em Billie Jean, Thriller, Beat It, né? Então depois eu comecei a descobrir que aquele cantor do disco Dangerous que eu tinha ganhado era o cantor que cantava essas músicas. Acabei descobrindo que meu pai tinha um vinil de coletâneas que tinha Billie Jean e comecei a buscar, e claro que acabei indo buscar o Thriller, né, o disco. Foi, se não me engano, meu segundo na época, fita cassete, né? Depois eu acabei comprando em vinil, acabei comprando em CD, as várias edições que foram lançadas, que a gente vai acabar comentando. Mas teve, né, Paixão à Primeira Vista. Billie Jean acaba sendo Paixão à Primeira Vista quando você ouve falar em Michael Jackson, Thriller. Exatamente, não tem como. Eu vou falar o seguinte, cara, também foi um dos primeiros que eu ouvi, obviamente, né? E eu morri de cagaço no clipe de Thriller por causa do lobisomem, né? Eu tive um pesadelo com essa porra aí uma vez, inclusive. Puta que pariu, né? Aquilo causa pesadelo em qualquer criança. Isso tem que ter certeza. Tem que ter certeza. A pessoa que viu, pelo menos, você... Quantos anos você viu aquele clipe, você lembra? Eu já devia estar perto dos 10 anos, já não me causava tanto medo, já tinha visto, assim, eu sou da época em que foi lançado Gremlins, Brinquedo Assassino, então, cara, o que é Thriller perto dessa galera, né, já conhecia, Hora do Pesadelo? A Hora do Pesadelo, tava tentando lembrar o nome aqui, porque eu misturei, que era A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13, né? Então tinha o Jason e tinha o Fred. O Thriller era fichinha perto desses caras. Mas aí, cara, eu tava numa época que eu não tinha visto Exorcista. Não tinha visto o Bebê de Rosemary, que aí o negócio fica pesado. Entendeu? Que é uma outra fase, né? Já é uma evolução, né? Você leva um tempinho pra chegar nessa. Assim, eu fui ouvindo aí, né, por aí, pelo clipe de Thriller, que é um clipe que marca a geração até hoje. Aí depois Billie Jean, Beat It. E eu conheci muito pelo show que eu falei do Japão, né? Daquele da turnê Bad, né? Que tinha, que tinha as três, né, ali. Tinha One Beside Something, mas aí eu não me lembro um pouco dela do show, né? Não lembro muito dela. Human Nature eu lembro muito bem, obviamente, porque era uma música que quase estava presente nos shows, né, na maioria das vezes. One Beside Something, principalmente, é uma música que sempre estava ali, né, nos shows ao vivo e tal. Então, assim, eu peguei esse disco muito por isso e... é um dos meus discos da minha vida, já falo.
assim, não é o... Talvez não seja o meu favorito do Michael. Talvez agora, pra mim, não pode ser o melhor. Mas, sei lá, é a obra que realmente, né, que acaba marcando todo mundo, entendeu? Então, assim, é uma obra que não tem outra coisa, assim, na música, quase comparada a isso, né? Principalmente tem alguns, né? O disco está mais nesse nível aí, eu acho, né? Mas, enfim, né? Mas eu vou até um pouco pra ficha técnica aqui do disco, né? Thriller é o sexto álbum de estúdio, né? Do grande rei do pop, lançado em 30 de novembro de 1982 pela Epic Records, que depois viraria Sony Music, né? Gravado entre 14 de abril e 8 de novembro de 1982 no estúdio Westlake, em Los Angeles, produzido pelo saudoso, né, Quincy Jones, e também parceria com Michael, né? Que falando, né, a parceria Quincy Jones e Michael Jackson, que é uma parceria que durou por muito tempo, né, da fase de ouro, né, justamente, né, que é o Off the Wall, Thriller e o Bad, no caso, e começou no The Wiz, né, essa parceria. O que você acha no geral, assim, essa produção, até dos três, até falando nisso, e principalmente até do Thriller? Bom, a gente vai tendo uma evolução, né? O som vai mudando. Se a gente pegar desde o The Wiz, né, lá com You Can Win, Is On Down the Road, você tem um som parecido com Off the Wall, né? Depois o Thriller já dá uma atualizada e o Bad ele já vem com uma outra roupagem. Eu gosto muito dessa trinca de discos. Acho que por mais que o Dangerous seja um disco que esteja tem um apelo afetivo para mim por ter sido o meu primeiro, eu gosto mais desse som ali do Thriller, do Off the Wall, uma coisa mais soul, né? Eu acho que ele casa melhor. Depois o Dangerous já ficou mais anos 90, já mistura um pouco mais, já muda um pouco a pegada. Tanto que ele vai recuperar isso lá no You Rock My World, lá do Invincible, né? Que deu aquela sensação, putz, será que é uma volta às origens? Mas não foi bem isso. Tipo assim, porque eu acho que o Michael, ele acabou, sabe, camaleão, sabe? Uhum. Entendeu? Ele é, tipo, você vê o disco, uma é diferente da outra. A primeira vai ser diferente da segunda, a segunda vai ser diferente da terceira, a quarta vai ser assim por diante. Ele queria fazer sucesso, não dá pra dizer que não. Ele queria fazer sucesso e ele queria agradar a todos. Então deixa eu pegar um pouquinho de cada coisa aqui, tanto que eu tenho alguma coisinha de rock, eu tenho alguma coisinha de soul, eu tenho um pouco de funk no meio, e vou misturando, vou criando, né, baladinhas pra chamar atenção também, para trazer o pessoal que gosta ali de alguma coisa nesse sentido. Então ele sempre ia pincelando um pouquinho de cada coisa para colocar nos discos, né? Ou dava certo ou não, né? Dependendo, né? Então tinha muito disso mesmo. Mas enfim, os singles, né, no caso, primeiro The Girl Is Mine, lançado em 18 de outubro de 82, antes do disco. Billie Jean, lançado em 3 de janeiro de 1983. Spirit, lançado em 14 de fevereiro de 1983. One Beside Something, lançado em 8 de maio de 1983. Human Nature, lançado... Aí, ó. Isso aí... Foda, esse eu tenho, hein? Posso roubar? Tem como fazer isso? Acho que não. Não vai não! Ele não vai não! Né? Human Nature, lançado em 13 de julho de 1983. Pretty White Tea, Pretty Young Thing, lançado em 9 de setembro de 83. E por último, Thriller, lançado em 12 de novembro de 1983. Isso aí, essa maravilha. Pô, puta merda. Né? Lembra do compacto? Vou dar um bônus aqui, não é desse disco, mas vou dar um bônus. Isso aí é mais ou menos da mesma época, né? Eu entendi a referência. Mas falando até um pouco dos antecedentes, né? Vamos falar, né, que o Michael começou a trabalhar com o Quincy Jones lá no filme The Wiz, né? Que pra quem não sabe, né, que o filme é basicamente uma versão do Mágico de Oz com atores negros, né? Então o Michael fazia o papel do espantalho, né? Então
que tem 2 músicas que eu acho muito boas, né, que é You Can Win e também Easy Down the Road com a Diana Ross, né, que faz uma das personagens também, né, do filme. E começou ali. E depois disso tivemos o lançamento desse descasso aqui, Off the Wall, né, em 79, né, que para muitos é considerado a melhor obra do Michael, né, pro próprio Michael era o disco favorito dele, né, se eu não me engano, acho que ele falava que o disco favorito dele era esse, né, então... Hoje é o meu preferido também. Às vezes ele vai, às vezes ele é ou não é, às vezes eu sou muito difícil em relação a isso. Ele Mas... atualmente ele é meu número 1. Apesar que eu acho que o Off the Wall, ele é o disco que acho que, assim, era um disco muito mais reconhecido pelos críticos até. Você vê isso. Muitos críticos reconhecem, né? Esse disco, ele é muitas pessoas que são fãs de música, mesmo não sendo tão fãs de Michael Jackson, gostam desse disco. Principalmente eu vi alguém falando mal desse daí, né? Eu acho, mas... Enfim, né? Grande disco como Don't Stop to Get Enough, Rock With You, né? Working Day and Night, que é maravilhosa. Tem Girlfriend, que é a composição do Paul McCartney, por exemplo, né? Tem uma outra Primeira que eu parceria amo. deles, né? É, sim. Tem uma que eu amo de paixão, que é a minha favorita do disco, e que provavelmente não é a sua. Que é I Can't Help It. Eu adoro essa música, cara. Adoro essa música, cara. Não é realmente a minha preferida. A minha preferida, eu tenho uma dificuldade pra dizer qual é a minha preferida nesse disco. Tem pelo menos... Todas. 2 ou 3 ali que brigam bem, assim. Uhum. Eu gosto muito de Off the Wall, gosto muito de Working Day and Night. Sim. Working Day and Night, inclusive, eu depois que eu assisti a apresentação de Bucareste, né, Dangerous Tour, Working Day and Night, assim, foi uma música que eu curti muito. É muito boa mesmo, cara. Eu adoro She's Out of My Life, que é uma balada linda, por exemplo, que tem. Mas por aí vai. Eu cansei. Né? She's Out of My Life eu já cansei. Mas isso pelos shows ou pelo disco mesmo? Não sei, assim, ela é bonita, acho ela bonita, mas ela já, pra mim já deu. Não sei se eu ouvi demais. Não sei, eu tenho já não me pega, não é uma que eu faço questão de escutar. Entendi. E aí, falando desse disco, né, que ele vendeu mais de 20 milhões de cópias mundialmente. Mas era uma decepção pro Michael, né, porque o disco ele tinha ganhado apenas no prêmio na categoria Rhythm and Blues e não como Album of the Year, ou seja, como um disco do ano, né? Que ele sempre ele achava que esse disco tinha um potencial para ser o disco do ano mesmo, né, de 79. Mas acabou não tendo. E assim, né, o Michael foi gravar junto com o produtor Quincy Jones, né, que estava trabalhando já no Off the Wall, né, e no estúdio Western Lake, né, em Los Angeles, com um orçamento de $720 mil. É o quê? E a gravadora, na época, né, falou o seguinte pro Michael: esse disco não vai sair. Não, ele não faria isso comigo. Né? Porque o que acontece? Naquele período, né, já surgiu o momento cultural agora, né, do canal, né? O momento histórico. Então, é o seguinte, naquela época, né, naquele período, tinha sido uma das maiores crises de petróleo no mundo. No mundo, tanto financeiramente quanto matéria-prima, seria muito caro produzir o disco, porque petróleo era utilizado para fazer o disco, né? No caso. E aí eles pensaram: olha, não vai sair não, cara. E além de que as pessoas já não estavam comprando tanto disco como antes, entendeu? E aí diz as histórias que o Michael, chorando, né, falou que eles não podiam fazer isso, porque segundo ele, esse disco seria o disco mais vendido da história. E não é que esse filho de uma puta acertou, cara. Porque, cara, sim,
dá pra ver o nível, né? Pra ele pensar, olha, não, esse aí vai ser o mais vendido. É porque o cara sabe o que ele tava fazendo, né? Pelo menos, né? Ah, com certeza ele sabia, né? Ele tinha... Isso é o que a gente pode chamar de confiar no próprio taco. Depois da frustração que ele teve com o Off The Wall, no sentido de premiação, ele colocou aquilo na cabeça e ele não sossegou enquanto não conseguiu. E vou dizer, ainda bem que deu certo no Thriller, porque talvez ele fosse ficar uma pessoa muito chata, que ele não ia descansar enquanto ele não alcançasse esse objetivo. Ainda bem que já foi no Thriller. Exatamente. Talvez ele ficou mais confiante, não sei, talvez, né? Nesse sentido, né? Então... experiência, né? Talvez ele tenha aprendido muitas coisas, até de como agradar crítica, como agradar público, apesar de que ele sempre foi muito bem recebido, principalmente por público, né? Mas talvez ele tenha achado uma forma de agradar a crítica. Exatamente. E falando da crítica e recepção, o álbum foi aclamado por fãs e pela mídia especializada e é considerado por muitos o maior e o melhor álbum da história, né? E consequentemente venceu um recorde de 8 Grammy Awards em 1984, incluindo o de Album of the Year. Aí ele conseguiu o objetivo dele, né? Inclusive tem vários vídeos da internet mostrando isso, né? Tem a foto que ele com vários prêmios assim segurando, né? Sabe? Ele com esse Jones, né? No caso, né? Sabe? E Thriller foi bem sucedido comercialmente, liderando as tabelas do Canadá, dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outras 7 nações, enquanto listou-se entre as 10 melhores posições em todas as tabelas em que entrou. Em um ano, tornou-se e continua sendo o álbum mais vendido de todos os tempos, com vendas em mais de 66 milhões de cópias ao redor do mundo. Todos os 7 singles do disco classificaram-se entre as 10 melhores posições dos Estados Unidos, do quais Billie Jean e Beat It lideraram a tabela musical Billboard Hot 100. Né? O álbum foi classificado na 20ª posição entre os 500 melhores álbuns de todos os tempos, publicado em 2003 pela revista Rolling Stone. Né? E falando de outro recorde, a National Association of Recording Merchandisers listou o Thriller na 3ª colocação entre os 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. E falando, né, 2009, pós morte do Michael, Thriller estabeleceu recordes adicionais com mais de 100 milhões de cópias, colocando em segundo lugar na parada Top Pop Catholic Albums. Né? E a música de Thriller, né, as músicas, né, do álbum também ajudaram o Michael a se tornar o primeiro artista a vender mais de 1 milhão de downloads de músicas em uma semana. Isso aí, tudo que eu já tenho pra falar, né, já dá pra ter ideia, né, do tamanho do disco. Né? Ali até não menciona, né, mas vale lembrar que Thriller ficou várias semanas entre as primeiras colocações, né, o que é um feito raro para a grande maioria de discos, e com o lançamento dos singles e principalmente dos videoclipes, né, e alimentando essa procura pelo disco e fazendo com que ele se mantivesse no topo ali dos mais vendidos. Exatamente. E falando que ele teve relançamentos, vários, né, não só um, né, vários, né, mas vou citar os principais. Ele foi relançado em 2001, naquelas edições Special Edition, né? Que é quando o Michael completou 60 anos de carreira, né? E justamente na mesma época do Invincible, né? Eles relançaram o Off The Wall, o Thriller, o Bad e o Dangerous, né? Em edições especiais, né? Que teria... Tirando o Dangerous, né, que não teve nada, né? Por incrível que pareça. O Off The Wall, o Thriller e o Bad tiveram demos e até músicas que não entraram no disco. No Off The Wall, no caso, você teve 2 demos, né? Que é de Don't Stop To Get Enough e Working Day and Night. E no Thriller você teve músicas como Someone in the Dark, que
Foi tipo, tá no disco, né, do ET, né? Isso, né? Que é tipo o Michael, né, narrando a história do filme do ET, né? Do Spielberg, né? E Carousel, né? Foi descartado, né? No material final. Uma versão demo de Billie Jean, né? E além de assim como os três, né? Tem entrevistas do Quincy Jones, né? E do Rod Temple também, né? Nesse que discutem, né? Sobre a gravação do disco e tal, né? E além também da voz, né? Do Vincent Price narrando, né? Fazendo a narração do Thriller. Exatamente. E depois, em fevereiro de 2008, Michael ainda vivo, né, naquela época, né? A Epic Records relançou o Thriller novamente, que foi intitulado de Thriller 25, né? Em comemoração aos 25 anos, né, do disco, né? E ele atuou como produtor executivo, né? Nesse caso, né? E aí tivemos remix, né? De Wanna Be Started Something, The Girl Is Mine, Peter White, Beat It e Billie Jean, com participações de Wacom, na Wanna Be Started Something, Will I Am, na The Girl Is Mine, Peter White, Fergie, né? Na Beat It, e o Kanye West, né? Na Billie Jean, né? Que... Vou te perguntar já antes, o que você acha desses remixes? Já de cara. Posso falar com o coração quentinho? Uhum. Vou falar, tá? Eu assim, pra mim, a Thriller Special Edition lá de 2001 foi super legal. Eu curti pra caramba. Someone in the Dark, Carousel, versão do Billie Jean. Eu adorava ouvir o Vincent Price, e até porque a gargalhada fica completa, né? Que no Thriller é só um pedaço dela. Eu me divertia muito. Mas vou falar, Thriller 25 foi uma bosta. Nossa, que bosta! Não sei pra que inventaram isso. Eu sou bem sincero, cara. Eu não gostei de nenhum dos remixes. Nenhum, cara. Pra mim não precisava. Vou ser bem sincero. Não precisava. Eu tenho, né? Eu comprei o Thriller, eu comprei o Special Edition, eu comprei o Thriller 25. Mas pra mim é uma bosta. Eu acho que ele vale pela capa dos zumbis, né? Que a capa é diferente, né? Vai lembrar. Só pelo encarte, só pelo conteúdo do livreto. Mas aí o conteúdo do livreto é o mesmo, né? O conteúdo do livreto é o mesmo de 2001. Não, mas tudo bem, né? Pelo menos assim, não muda nada, mas por exemplo, pra quem não comprou o Special Edition, já vale o livreto. As músicas... Vou dizer assim, gostei? For All The Time, então. Que era inédito. Tem essa aí, For All The Time, né, que é inédito, né? E também Got The Hots na versão japonesa, né? Japonês conseguindo tudo, né? Com as suas faixas bônus aí, né? E também porque o Michael ele tinha um público muito grande no Japão, né? Vale lembrar disso. Ele era muito cultuado no Japão, né? E cara, vou te falar dos remix, cara. Mano, pode falar, você gosta. Pode falar que você gosta. Não. Peraí, cara, peraí. Billie Jean é um crime contra a humanidade, o remix. Isso é um crime contra a humanidade, não tem o que dizer. Beat It. Por que fizeram isso? Pretty White tem uns momentos interessantes ali, aqui, mas também nada demais. The Girls Mine não precisava, também não. E só o Wanna Be Started Something que eu gosto. Só essa, é o único remix que eu gosto. É o único que eu gosto. Não que é melhor. Não é melhor que o original, nem ferrando, claro. Aí você pensa, você escuta. Tá. Só isso, entendeu? Só isso. Mas eu colocaria no geral? Não, eu não colocaria não. Vou respirar fundo. Que assassinato. Enfim, depois dessa polêmica, desse desabafo de Gleidson a respeito disso, né? Agora temos o Gleidson irritado, né? Agora vai ter um novo passo, só qual que é? É o Andrew Walker. É assim. É assim, né? Momento Andrew Walker. É assim. Então, em 16 de maio de 2022, ou seja, recentemente, a Sony Music anunciou uma reedição em CD duplo do Thriller, em especial dos 40 anos de Thriller,
com disco bônus contendo gravações das sessões originais, né? E o que você achou dessa versão aí? Que você lembra de ter lançado na época? Esse eu não comprei, né? Mas eu ouvi algumas vezes no Spotify para conhecer. Assim, a gente sabe que nada mais é do que caça-níquel, né? Vamos buscar mais dinheiro, vamos vender mais um pouco, vamos alavancar as vendas do Thriller novamente. Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, o God the Hot está lá, né? Foi lá que eu conheci, não tinha escutado God the Hot antes, ali que eu conheci. Remete às músicas, à sonoridade do Thriller, né? Às músicas que o Michael fazia naquele período, mas assim, tem alguma coisa de super especial? É mais para fã colecionador mesmo, que quer conhecer um pouco do trabalho, o que foi feito, como que eram as demos, o que virou depois, né? Porque pro ouvinte comum não faz diferença, né? Pois é. Tem algumas coisas que eu achei interessante. Eu gostei da The Toy, que é a versão de Best of Joy, né? Que era uma versão diferente, né? Uhum. Né? Do que ela é, né? Que é quase a mesma coisa, vai. Só muda o instrumental, né? Ali, né? Mas Starlight? Mas eu já conhecia, entendeu? Então aí já tinha acesso a demo, entendeu? Original, entendeu? Então aí... A Gaderhatz, acho que eu lembro de ter ouvido antes dessa daí. Algumas outras já foram relançadas, até na Ultimate Collection, por exemplo. Já foi lançada já naquela... Tem um box com 5 discos, que eram 4 CDs e o DVD do Bucarest, do Angels Tour, que tinha também alguma coisa ali já. Uhum. Mas assim, é para fã colecionador que vai em busca de conhecer essas peculiaridades, porque o fã comum, o ouvinte normal, ele não chama atenção. É verdade. Porque o fã vai ouvir, porque a pessoa comum ela vai ouvir a versão original, né? Uhum. Bem isso. Vai... Assim, o fã comum ou o ouvinte, ele vai procurar os hits. Ele quer ouvir aquelas músicas que ele já conhece. Normalmente ele vai pular aquela mais desconhecida, né? O fã xiita que gosta de já que todo mundo gosta de Billie Jean, eu prefiro Baby Be Mine. Já que todo mundo gosta de Thriller, eu prefiro I Can't Help It. Já que todo mundo gosta de Pirate, eu prefiro Give It To Me, por exemplo. Pode ser. Apesar de Give It To Me ainda ficou conhecida, né? Deixa eu pensar. Privacy. Ponto. Aí já tem outra aí. Isso pegou pesado. Aí, pô. É claro, né? Fui longe, né, pô? Só porque, sei lá... Morphin. Coloca aí. Coloca nos comentários aí, você que é fã de Privacy. Né? Você que é fã de Privacy. Descobre que existe alguém. Vai que... Mano, se a pessoa falar isso, ganha uma caixa de goiabada cascão. Ok? Assim, esse é o prêmio da pessoa que ela recebe, tá? Porque, cara... O Jorge promete que manda, goiabada cascão com Invincible na versão verde. Exatamente, né? Várias versões, né? A versão verde, azul, vermelha, laranja. Mas enfim, né? Vamos falar, antes na verdade de falar do Faixa Faixa, né? Se inscreve nesse canal, pessoal. Ativa o sininho para receber as notificações, né? Dá o like, né? Compartilhe para os seus fãs de Michael aí, fãs de Michael Jackson, fãs de música no geral, música pop, né? Também segue nas plataformas de streaming, né? De áudio. Isso aí, ó. Essa é a pessoa que tem uma camiseta dessa. Então, né? E pra caso vocês não tenham tempo para ver essas belas facetas, você vai escutar em áudio quando está fazendo coisas boas, tarefas agradáveis, né? Então, no Spotify, Deezer e Amazon Music, né? Além do grupo do WhatsApp também, de seguir o Instagram também, né? Agora, né? O @podcast Poddiscos, né? Sem o outro D, né? Só Poddiscos, né? Apenas, né? É assim. Então vamos pro Faixa Faixa, né? Que é talvez a melhor parte do programa, né? Se pá, né? Digamos assim, né? Vamos lá. O disco começa. Eu tenho uma coisa pra dizer, Gleidson. Eu tenho uma coisa pra dizer, cara, sobre isso, cara.
tô pronto, já tô apoiado aqui, pode falar. Wanna be starting something. Que abertura, que disco de abertura que começa tão. Que tipo de disco começa tão bem assim? Entendeu? Assim, tem discos que abrem muito bem e tem isso. Entendeu? Tipo assim, é uma música assim que não tem o que dizer, cara. Tocou pós 78, na época do Off the Wall. Ela estava pra entrar no Off the Wall, mas acabou não entrando. Ela até tem um estilinho, né, se for analisar, né? Só com poucos ajustes ela entraria no Off the Wall, né? Seria a melhor música, assim, pá, não sei, né? Mas, Quem enfim, sabe, né? Qual seria o arranjo no Off the Wall? A música tem a percussão, né, do brasileiro Paulinho da Costa, né? Que faz, né, já participou de várias músicas de vários artistas internacionais, esse cara, né? E na própria Liberian Girl ele participou da percussão dela, inclusive, né? E quanto à letra, ela relata, né, o ataques do Michael na imprensa, né? E tem a parte que é Bridinho is always talking, I don't want stalking, sabe? Que é tipo, ele cita claramente o Billie Jean, né? Que de uma maneira muito mais agressiva até, se for analisar. Tipo, é como ele estivesse afirmando, tipo, olha, o filho não é meu mesmo, sabe? Tipo, ó, esse filho não é meu mesmo, tá? Mas aí na Billie Jean, aí ele fica na dúvida, né? Você vê, tipo, pô, será que é mesmo? Será que não é? Entendeu? Você vê isso, entendeu? Ele fica nessa. E antes que o pessoal pergunte, o que significa mamacê, mamassar, macuça? Que tem no final da música, né? Então, isso aí vem de uma música chamada Sou Macossa, né, de 72, né? Do camaronense Manu Dibango, né? E na ida do Michael na África, ele não conseguia tirar da cabeça, né? Essa parte, né? Esse sample, né? Digamos assim, né? E aí ele gostou tanto que ele colocou esse sample no disco, né? Só que o problema, né, que isso acabou dando processo, né? O Manu Dibango processou o Michael, né? Nesse sentido, né? E ele falou que, só que com uma condição que aconteceu. O Michael ele podia reproduzir esse sample ao vivo, sim, mas ele não poderia colocar em algum projeto novo. De algum disco futuro, ele não poderia colocar esse sample novamente. Mas aí, em 2007, né, o Manu Dibango processou a Rihanna pelo uso do sample na música Don't Stop the Music. Que nessa música da Rihanna, eles colocam, literalmente eles colocam, ela coloca esse sample, mas aí o que acontece? Ela pediu autorização do Michael, né? Aí, né, processou, né, a Rihanna por isso também, né? Só que aí o negócio, né, foi engavetado, se não me engano, né? O negócio nem foi pra frente nesse caso, esse processo, né? Em 2000 lá pra 2009 até, um pouco antes do Michael morrer, né? Eu acho, né? Se eu não me engano. Por aí, agora eu não lembro, mas enfim. O que você tem a dizer, Gleison, sobre essa faixa, cara? Só tirar. De cara é minha preferida do disco. E é por isso que eu acho um sacrilégio que foi feito no Thriller 25. Não era de cara. No começo, assim, eu era apaixonado por Billie Jean. Billie Jean continua sendo uma música que eu sou apaixonado, mas Absurd Summit, cara, ela extrapola. E vou dizer mais até. Na verdade, o Michael não ficou feliz com o arranjo dado para a música no disco. Não era exatamente assim que ele queria a música. Tanto que quando ele cantava ao vivo nos shows, ela tem um arranjo um pouco diferente, mais próximo do arranjo que ele queria no disco. E, putz, se ela no disco é maravilhosa, ao vivo ela é perfeita. Sem dúvida, como você falou, que puta música pra abrir um disco. Exatamente. E aí no This Is It o arranjo é mais próximo ao original. Aí ele volta um pouco às origens, o que é estranho, né? Porque não é bem o que ele queria, mas eu vi uma declaração do Lavelle Smith, que era o coreógrafo, né, dele, que participou de praticamente todas as turnês solo do Michael, e ele disse que o Michael, diferente da maioria das bandas que costuma, com o passar do tempo, acelerar as músicas, o Michael tendia a ir
desacelerando elas ao vivo. Talvez por isso a questão de no This Is It ela ter ficado mais próxima do disco por ter desacelerado um pouco. Exato. Essa aí é perfeita, né? Como eu falei, né? Então, ao vivo, né, cara? Aquela na do Dangerous Tour, cara, puta merda. Nossa. Começou na Victory Tour, né? Foi... Na Victory Tour ela é simples, né? Com a participação dos Jacksons. Ela cresce na Bad Tour, mas ela explode na Dangerous Tour. Ela fica enorme, ela fica maravilhosa, a coreografia parece que fica mais suave, mais natural, né? Se antes ele já fazia, parece que ali é parte do processo ali que você nem percebe. Cara, é de cair o queixo. Eu realmente fico babando. E, curiosamente, ele não cantava, ele cantava essa música sem playback, né? Até na History. Sim. Na History é uma das poucas, né, que ele canta sem playback. É verdade. Inclusive, o que você acha dessa performance aí, pelo menos que você provavelmente deve ter visto, né, da History? Cara, é duro você acompanhar um artista e ver ele caindo, né? Porque a History Tour ela é muito fraca perto do que foi a Dangerous Tour. Ela tem momentos especiais assim que você fala assim, putz, que legal, mas não é a mesma coisa. Eu ainda acho ela, assim, não digo em questão de produção, mas em questão de músicas, de arranjos e tudo mais, ela ainda, pra mim, parece um pouco melhor do que apresentaria ser a This Is It. Mas não tenho certeza, porque tudo podia acontecer, né? Pois é, né? Não teria como saber, né? Mas, né, indo pra próxima, né? A desconhecida, mas ainda romântica, né? Baby Me Mine. Cara, assim, mais aquelas músicas, né, de Michael fazendo música de amor e tal, pra garota e tal, né? Ela é uma versão fofinha de Rock With You, na minha opinião. Sabe, uma versão mais levinha, mais açucarada, entendeu? Porque ela tem uma parte dançante ali, você vê que ela tem uma parte ali que você percebe ali. Só que, curiosamente, não era uma das preferidas do Michael para ser colocada no disco, né? Que foi por isso que teve uns desentendimentos, né? Começou aí, né? Entre o Michael e o produtor, né? O Quincy Jones. Porque o Michael ele gostava muito mais, nessa ocasião, de Hot Street, né? Ele gostava muito mais, né? Que uma música que eu acho muito boa, mas se estaria Cara, acho que estaria, mas só que, né? Não sei, né? Porque esse disco ele é tão bom, né, cara? Que aí fica difícil, né? O que você pode tirar ou não, né? Entendeu? Mas o Quincy ele preferia Baby Me Mine, né, por ser mais romântica, né? E acabou entrando no final, né? No disco, né? E é uma das mais desconhecidas, né? Ela é das desconhecidas, né? Do disco, né? Não é muito falada, né? Ela não foi muito lembrada, né? Também porque ela não foi tocada ao vivo, ela não teve single, ela não teve clipe, então aí, né? Enquanto o One Bizarre Something é uma das poucas, single, né, que não teve single. Enquanto o One Bizarre Something teve single, né? E fala um pouco dela aí. Bom, Baby Mine cara, eu sou fã de balada, né? Eu acho ela tão gostosa de ouvir. Eu considero assim, né? Justamente aquela coisa do fã chato, né? Já que ninguém conhece, é a que eu gosto. Né? Porque ela é uma das poucas que não foi single no disco. O disco quase todo foi single, mas ela é uma das poucas que não. Até entendo, talvez não era o foco do Michael, uma música como essa, né? Ele queria outro tipo de som. Eu até cheguei a ler em algum lugar que ele até preferia que fosse Carousel, né? Hot Street ou Carousel, no lugar de Baby Mine. Mas eu acho que ela vem bem. E outra, assim, aquele momento, se você sai de One Bizarre sem fôlego, cara, vai pra Baby Mine dar uma respirada, porque tem mais pela frente.
Porque a Rock With You, acho que ela não, digamos assim, ela tem quase isso, só que ela é muito dançante, entendeu? Pra isso, entendeu? Não, a Rocket You é música pra pista de dança, né? Ela é uma música pros anos 70 mesmo, pra aquela era disco e tudo mais. Baby Mine não, já é uma outra situação, já é um outro tipo de música, é pra um outro momento. Então eu acho que ela casa muito bem com essa questão de você vir muito alto com o Unobserved Summit e daí dá uma acalmada, cria um clima pra continuar o disco. Que é isso que eu gosto mais, porque ele começa, disco assim, ó, paulada, assim, né? Começa assim, né? Forte, né? Pra depois. O Michael tinha um costume, tomada, né? desculpa até te cortar, o Michael tinha o costume de normalmente pegar a música de abertura do disco como música de abertura dos shows, né? Apesar do Thriller não ter tido uma turnê, mas ele acabou fazendo isso na Victory Tour, de usar o Unobserved Summit, né, como abertura. Justamente porque era colocar uma porrada logo de cara, que é pra prender a atenção de todo mundo e, gente, vem comigo que vocês vão pra uma viagem. Exatamente, né? Que é isso. Né? E Baby Mine, cara, eu vou te falar uma vergonha. Eu, assim, não é que eu odiava ou não gostava, mas assim, antes eu pulava ela. Não sei porquê, sabe? Mas assim, eu achava, tipo, a música meio relaxada mesmo, né? Do disco, né? E aí depois eu fui reouvindo daqui a uns tempos, assim, eu falei, porra, isso é bom, cara. Isso é maravilhoso, cara. Isso aí é, sabe, é uma música, assim, muito boa, sabe? Como é que eu fazia isso, né? Mas aí fazer o quê, né? Mas, enfim, né? Eu tive o meu arrependimento, né? Arrependimento, né? Então aí, né? Pelo menos. Enfim, né? Mas é uma música muito boa, cara. Pena que não tem o reconhecimento que ela tem, que ela deveria ter, na minha opinião, né? Mas, enfim, né? Indo pra próxima. The Girl Is Mine. The Girl Is Mine. Só perguntar uma coisa. Que a garota é sua ou minha? Me fala. Aí, ó. De quem que é? Não sei, né? Porque eu sou... I'm a lover, not a fighter. Vou dizer a minha opinião apenas, né? Depois eu faço informações depois que você falar. Cara, que música boa, cara. Música maravilhosa, cara. Acho muito boa essa música, cara. É uma baladinha... Eu sou uma bela de macadela de balada, né? Também, né? Como você. Então, assim, cara, The Girl Is Mine, cara, é uma música, assim, muito boa, sabe? Foi uma das composições... Tem a história, né? Que o Paul McCartney, ele fala que ele recebeu uma ligação do Michael, né? Tipo, olha, vamos fazer alguns sucessos, sei o que e tal, né? Sabe? E aí, né? Fez The Girl Is Mine, né? Pro Thriller, né? Que acabou sendo uma parceria, né? Muito grande, né? E, cara, essa aí eu não tenho o que dizer, né? Que inclusive aqui, ó, falando nisso, no meu encarte também tem esse arte aqui. Isso aqui eu não sei se dá pra... pelo próprio Michael Jackson, né? Sim, exatamente, porque pra quem não sabe, né, o Michael, ele desenhava, né, também, né? O encarte do vinil aqui, né? Ah, sim, isso aqui vem também, ó. Aqui, ó. Nossa, aqui, cara, eu queria colocar isso aqui no meu quarto, cara, mas aí, né, preciso ter parede pra isso também, né? Ó. Que é quase a capa, né, completa, né? A capa é a luva do Thriller do Special Edition, né? Sim, exatamente. Né, mas fala aí a sua opinião sobre The Girl Is Mine e eu falo sobre as informações dela. Bom, The Girl Is Mine você coloca Michael Jackson e Paul McCartney pra cantar e é engraçado como casam as vozes, né? Foi depois que eu vi The Girl Is Mine que eu descobri que existia Say Say Say, aí fui atrás, The Man, que é outra parceria deles, e que o Michael já tinha gravado Girlfriend, que também era do Paul McCartney. Eu vou contar um segredo, até hoje eu só canto a parte do Michael. Eu não canto a parte do Paul McCartney. Toda vez que eu canto essa música, eu canto só a parte do Michael. Eu tenho aqui uma pessoa que vai cantar a parte do Paul. Quer que eu cante, então? Cara, mas é legal ver como casam as vozes, né? Eles conseguiram trabalhar a ponto de fazer
com que ficasse um conjunto muito legal as duas vozes, apesar de eles terem estilos diferentes. Mas é uma música muito boa, muito legal. Sim. A letra, né, não tem muito o que dizer, né, obviamente, né, sobre dois rapazes, né, que disputando o amor de uma garota só, né, de uma só garota, né, digamos assim, né, essa garota é minha, não, ela é sua, né, e aí fica no final, né, I don't believe, aí fica assim, né, cara, né, tem essas partes conversadas, né, assim, no meio da música, lá pro final, né, você vê isso, né, então, ela foi o primeiro single do disco, né, com um motivo óbvio, né, porque, pô, você tem uma música com dois nomes muito fortes, né? É preciso mostrar logo de cara, né? Que era uma decisão tanto do Michael, né? E do Quincy, né? Mesmo, sabe? Segundo ele fala isso, né? E digamos assim, diz, né? Que ele acordou, né? Com a música na cabeça e cantou todos os acordes e ritmo em um gravador, né? E ele tinha como tarefa escrever uma música no qual ele com o McCartney, né, pudesse cantar juntos como dueto. Pena que não teve uma versão ao vivo dos dois juntos, imagina. Seria maravilhoso, né? Eu acho que ao vivo, assim, com os dois cantando, né? Talvez, não sei como que eles fariam isso, né? Se seria cantando mesmo, ou teria uma performance ali, né? Um pouco teatral, né? Se pá, né? Naquele jogo lá, Michael Jackson Experience, tem uma versão, tem The Girl's Mind, que parece uma coisa mais teatral até, se for analisar. Mas enfim, a música recebeu um processo de plágio do compositor Fred Sanford, que alegava ser uma cópia de uma fita de sua música. Mas o Michael foi inocentado no caso, né, porque ele mostrou, né, talvez a fita, né, das ideias que ele estava tendo, né. E depois, em 1993, ele foi acusado de plágio justamente com The World e Thriller. Ou seja, 3 músicas receberam plágio, né? E os acusadores, no caso, né, foi o Reynold Jones e o Robert Smith. Que o Robert Smith não é o cara do The Cure, não, tá, gente? Antes que comece, né? Porque acho que tem um cara, né, assim, né? Robert Smith, acho que é assim, né? Se não me engano. Então, que alegavam, né, serem semelhantes às suas partes e que, antes da fama, eram amigos da família Jackson e teria dado algumas fitas para eles. Mas depois, né, tanto o Michael e o Lionel Rich, que compôs, né, a The World junto com o Michael, foram inocentados nesse caso aí, né, de plágio, né. Assim, né, não tem muito o que dizer, né, sobre essa música, a música perfeita, né. Que seria a melhor música dos dois cantando junto pra você? Eu gosto mais de 666. Cara, não vou dizer que ela não seja boa, assim, é uma puta de uma música, mas eu não sei, eu ainda sou, eu puxo um pouquinho mais pro 666. Não sei se pelo estilo da música. Eu acho que eu tenho um carinho afetivo com 666, porque eu usei essa música pra tradução de prova de inglês, cara. Já usei essa música aí. Eu usei essa aí. Mas, cara, eu adoro The Man, cara. Eu amo The Man, cara. The Man eu acho que é uma música assim, que ela vai pra cá, vai pra lá, é uma música maravilhosa. Eu acho. The Man é uma faixa escondida, né? Pouco se fala sobre ela. Eu descobri por acaso que tinha, porque normalmente onde lê sobre os trabalhos em conjunto, o pessoal fala na The Girl's Mind, no Thriller fala de 666 e pouco se comenta sobre The Man. Aí eu descobri que tinha, fui ouvir e, cara, eu gosto bastante. Não acho que tá no mesmo nível das outras duas, mas não é uma música descartável. Pra mim eu fico no empate, tá ok? Porque eu não consigo escolher. Eu não vou entrar nessa luta. Se os dois estão enfrentando por uma garota, eu não vou entrar no confronto aqui com você sobre qual faixa escolher, tá? Entre essas 3. Não tem como, não. Enfim. Tá valendo. Pois é. Indo pra próxima, né, que até que ponto chegamos, Gleidson? Que ponto chegamos, né? Agora, né? Faixa homônima, Thriller.
Ah, Tem achei que dizer, fosse né? Starlight, desculpa. Filho da... Quem não entendeu vai entender agora. Música que ela é composta não pelo Michael. O pessoal entende isso, mas não. Foi o Rod Temperton, né? Que compôs essa música, né? E originalmente gravada, ela era intitulada de Starlight, né? Que... tem a versão, né? Pra quem não ouviu, né? Tá no Thriller 40, né? Foi lançada, né? Que tem ainda... Tem o instrumental, né? A melodia tá lá, mas... O que acontece é que a equipe não achou, né? Que eles estavam na altura nas outras mencionadas. E assim pediu pro Rod, né? Reescrever. E ainda pediu um nome forte para dar um nome do álbum. E assim ele escreveu centenas de nomes antes de dormir. E ao acordar o nome Thriller veio repetidamente na sua cabeça. E a letra de terror angustiante, né? Acabava surgindo nas mãos de Rod Temperton, juntamente com o rap, com um trecho feito por algum intérprete. E aí a esposa do Quincy Jones, na época, tinha um contato do Vincent Price, né? Ele acabou topando gravar por um pagamento de $20 mil, tá? E que é uma das partes mais marcantes, né, da música, né? Que vale lembrar que Vincent Price já tinha trabalhado com Alice Cooper na Welcome to My Nightmare, se não me engano, né? Ele trabalhou lá, né, também. E quanto à gravação do Uivo, né, do Lobo, a introdução, era para ter sido o cachorro do Bruce Wayne, que era o engenheiro de som, né, do Michael, né, que trabalhou com ele por muito tempo. Só que aí, né, o cachorro, acho que não estava nem interessado, né, em participar, né, nesse contexto histórico, né, participar da história de pagar o cachorro. É isso, né. Não combinaram o cachê do cachorro. Cachê do cachorro não deu, né. E aí, né, o Michael acabou imitando, né, obviamente com alguns ajustes que fizeram, assim saiu, né, o Uivo, né. E o Michael Rod foram acusados de plágio pelo cantor espanhol Luis Toledo de uma música chamada Exorcismo, que ele alega, né, de ser 1966, mas a gravação não é datada da época, né. Possivelmente, talvez ele gravou posteriormente, porque uma coisa... Por que eu acho que ele fez isso posteriormente ao Thriller? Porque dá pra ouvir sabe aquele som de porta abrindo, sabe? Sabe aquela coisa toda? Imitação bosta, mas enfim, né? Sabe? Tem lá. É a mesma coisa. Então, né? Eu acho que esse cara pirou nas ideias, né? Mas enfim, né? Mas falando no clipe, né? O que tem pra falar do clipe de Thriller, né? Tem muito o que dizer, né? Que rendeu um making off, né? Que é acho que, se eu não me engano, é o home video mais vendido, eu acho, da história também, né? Sim. E foi lançado em Betamax, Laserdisc e VHS, né? E DVD também tem. Sério? Em DVD também tem. Uhum. Foi lançado posteriormente, mas tem, né? Algumas cópias. Sim, né? E que tem a história, né, do clipe de Thriller, que é o seguinte: o Michael que bancou esse clipe, né? O que acontece? Que quando ele foi gravar, diretor de cinema, que no caso foi o John Landis, que dirigiu o filme Um Lobisomem Americano em Londres, né? Que fez o Michael ficar tão chapado ao ver esse filme, né? Ficou apaixonado literalmente por esse filme, que ele chamou o John Landis e o maquiador, né, que é o Rick Baker, né, do filme, para o clipe de Thriller. E aí, né, com todo esse orçamento, deu $1 milhão. Que naquela época, gente, $1 milhão, em 82, 83, era coisa pra caralho. Não é coisa, sabe, entendeu? Então, aí o Michael falou, não, deixa que eu banco. Aí a gravadora pensou, cara, esse cara vai cair nos tabacos, ele vai se tombar, vai se ferrar. E não só vira o dono, como que ele revolucionou, na verdade, né? Se não fosse esse clipe, né, o que seria, né, o videoclipe, né, hoje em dia na música, né? Eu pergunto, né? Não teria como, né? Essa questão. Foi, né, o que mudou a história do videoclipe, né? Essa produção foi a partir das produções que o Michael fez
porque ligou um sinal de alerta para que todo mundo começasse a investir em vender música através do vídeo. Né? E fala a sua opinião sobre essa aí, né? Bom, Thriller é um clássico absoluto, né? Não tem como você não associar ao vídeo, né? Ela tem uma levada muito legal. Eu sou muito fã, assim, eu me divertia muito com essa música. Eu tenho uma história pessoal com ela em relação à risada do Vincent Price no final. Para quem me conhece, eu morei muitos anos com a minha avó e eu escutava direto em casa e ela obrigatoriamente acabava escutando junto. Então eu sempre brincava com ela na parte da risada do Thriller. Então foi uma coisa que para mim ficou, né? Eu tenho essa parte para mim porque me traz boas memórias. E a música como um todo, não tenho o que dizer. Até para quem gosta de bastidores e saber como que é produzido, além do Making of Thriller, vale a pena assistir o documentário sobre os 40 anos do Thriller, onde eles mostram como que foi criada a música, como que foi feito o arranjo inicial dela, e é bem legal. Assim, eu, por exemplo, que não sou técnico em música, eu achei cara, foi muito legal de entender. Foi disso então que surgiu esse som. Pô, demais. Sim. Inclusive, no encarte aqui, ó, teve esse desenho aqui, né, que é bem parecido até que tem um videoclipe, né, do Michael vendo com a minha garota no cinema, né, e ela arrepiada, né, de ver o filme, né, quase, né, assim, nesse sentido, né, e né, o problema desse clipe, né, que o Michael, ele sofreu ameaças, né, da religião dele, né, porque vai lembrar que ele era testemunho de Jeová, né, e ele recebeu muitas ameaças, né, disso, né, que ele estaria meio que abandonando a religião, o que seja e tal, e tanto que ele até pensou não lançar, né, mas aí o que acontece, né, que o John Branca, né, naquela época falou com ele, olha, não, aí ele botou um aviso, né, no início do clipe, né, que mostra que o clipe não tem nada que ele concorde ali, que seja relacionado ao ocultismo ou qualquer outra coisa, né, que isso não tem nada a ver, né, no caso. Então, aí ele botou esse aviso, assim o clipe foi lançado, né, exatamente desse jeito. Mas agora, né, olha essa sequência, né, cara. Beat It. Então, Cleiton, fala um pouco da sua opinião dessa faixa aí, né? Eu não gostava dela. Obrigado, Cleiton. Muito obrigado. Até a próxima. Vou tirar você. Tchau, beijo. Valeu, pessoal. Tô indo. Mas assim, foi uma música que eu demorei pra gostar. No começo eu não gostava, talvez até por conta da pegada mais roqueira dela, né? Quando eu conheci ainda não era tão vidrado em rock, ainda não era bem o que eu ouvia na época, então eu demorei um pouco para gostar, mas depois eu fui ouvindo, e como dizem, né, eu não tinha escutado direito, então quando eu comecei a ouvir direito, eu comecei a gostar da música, e não tem como lembrar de videoclipe, as apresentações ao vivo, todo o espetáculo, ver ao vivo, ver a Jennifer Batten e ele fazendo aquele duelo entre eles, que é um barato, que eu tive a oportunidade de ver ela ao vivo com o Rodrigo Teaser o ano passado, que eles estiveram aqui em Curitiba, ela participou, e, putz, ela toca pra caramba, por coincidência, né, minha última participação foi no disco do Van Halen, e aqui nós temos participação do Ed também, né? Eu vou deixar para você contar sobre, mas tem participação dele que eu na época não fazia a mínima ideia de quem era Ed Van Halen, mas foi daqui que eu comecei a conhecer a banda, né? E cara,
Puta, de uma música. Aqui, falar das músicas do Thriller é chovendo molhada, né? Eu vou acabar elogiando quase sempre. Quase. Quase. O que quase? Sempre. O que quase sempre, hein? O que é isso? E lá vem, lá vem. Ah, eu acho que eu já sei qual que você vai falar mal. Eu tenho certeza qual que você vai falar mal. Cenas dos próximas faixas. Nossa senhora. Lá vem. Então, né, falando essa faixa, né, foi a ideia do Quincy, né, de fazer uma música do gênero, né, do rock, né, porque até naquele momento o Michael não tinha feito nem na época de Jackson 5 e muito menos na época de Jacksons. E a ideia era até chamar o Pete Townshend, do The Who, né, que eu não sei se você sabe, Gleison, né, que o namorado da Barbie se chamava Who, né. Quem? Que piada horrível. Então, porém, né, Pete Townshend tava em turnê com a banda nessa época. E assim, foram chamar o Ed Van Halen, que ele até achou que fosse trote, né, do Quincy Jones, né, a ligação, né, então aí ele desligou. Mas depois ele foi lá, né, gravou de graça, sem ganhar um centavo. Ed, this is Michael. Né? Não pagou o salário do cara, porque uma coisa, né? Que dizia, né? O Ed, ele pensou que a música nem faria um sucesso assim, não, né? Que ela não faria tanto, né? E aí, quando ele viu o sucesso que deu, ele falou, pô, acho que poderia ter ganhado alguma coisa por isso, né? Então, tem esse lance, né? Mas a letra, né? É totalmente anti-violência, né? Anti-gangue, né, aconselhando os jovens não caírem fora, né, literalmente da briga, né, porque isso não vale a pena, que isso pode causar morte, né, você pode justamente, um negócio idiota, você pode acabar sendo morto por uma briga, entendeu? Então, assim, no clipe tem a direção até do Bob Girard, né, acho que é assim que se fala, não sei, que o Michael viu esse diretor Bob atrás Girard. de onde? Através de um comercial do McDonald's que o Michael teve interesse em chamar esse cara, né? Pra ser o diretor, né? E foi lançado em abril de 83 na MTV, né? E a coreografia clássica, não tem como, né? Essa coreografia que... né? Maravilhosa, essa coreografia, né? E foi apresentada na Victory Tour, na Bad Tour, na Dangerous, na Beat, na History, na This Is It, né? Era pra ser, né? Caso. E qual é o Oriente, né? Na This Is It era pra ser. Era que tocava, né? E ele tocou com o Slash lá no aniversário de 30 anos, né? De 2001. Né? Em comemoração ele toca ali, né? Naquele momento, né? E que é aquela jaqueta, inclusive linda, aquela jaqueta que é preta, né? Que é aquela época. A assim, versão né? preta da jaqueta do. Exato. Essa aí acho que é uma das mais lindas que eu já vi, cara. Vou te falar. Né? Não é melhor que a clássica, mas que é linda pra caralho, cara. Eu aprendi uns passinhos da coreografia do videoclipe dessa música, e se você me permite, com esse cara aqui. Com o mestre, né, pô? Exatamente com o mestre, né? Eu tive esse prazer e privilégio. Uhum. Mas ele falou, essa coreografia não é dele. Verdade. Exatamente, né? Porque o Lavelle trabalhou com o Michael a partir de 87, né? Não foi? Por aí, né? Ele iniciou na turnê, na Bad Tour. Então foi ali, acredito, 86, né? Eles devem ter começado ali ensaios e tudo mais, pra sair em turnê em 87. E... o que eu tenho a dizer sobre essa música, né? Bom, Pirates é um lixo, né? Não tem o que dizer. É uma música bosta, uma música que, né? Pelo amor de Deus, né? Tô brincando, né, gente? Né? Pelo amor de Deus. Você acha que eu falaria uma coisa dessa? Claro que não, né? Só se for um cara muito suspeito aí pra falar disso, né? Mas tudo bem, né? Aqueles caras bem, né, meio estranho, entendeu? Que falaria isso. Vem os caras bem me encher o saco. Só quem não entende mesmo, né? Exato.
Então, cara, assim, Posso maravilhoso. perguntar uma coisa? Ah, E se fosse o Pete Townshend, como seria Beat It? não seria a mesma coisa. Não seria a mesma coisa. Não seria a mesma coisa. Entendeu? Não teria o mesmo marco, não. É isso que eu diria. Que o solo de guitarra do Ed, pra mim, é um dos solos mais marcantes já feitos na música até. Fez o Van Halen tocar em rádio negra, inclusive, nos Estados Unidos, né? Por causa disso, né? Até. Então, assim, que é justamente a junção, né, da música branca com a música negra, né? Que é justamente isso, né? E na Victory tu tem um vídeo, né, do Ed, né, entrando, né? Tocando guitarra ali, fazendo solo, né? Que tá aí na internet, né? Dessa... Quando ele entrou, né, escondidinho, aí pronto, ele faz o solo ali, né? Então, é muito boa essa aí, né? Então, indo pra próxima aí, né, chegou... Sabe, eu vou dar uma comparação, sabe filme? Sabe, que aí vem Poderoso Chefão, vem não sei quem, entendeu, sabe? Filmes assim, fodas mesmo, sabe? Aí vem, sei lá, futebol, é o Benzema, é o Cristiano Ronaldo, sabe? Esse tipo de coisa, entendeu? Sabe? Isso aqui, quer dizer, né? Billie Jean. Diz que a intenção do Michael, né, essa faixa, né, falando das dificuldades, é que é onde o baixo desse um tom obscuro e ao mesmo tempo um groove, que fizesse as pessoas dançarem, né? E uma vez o Michael, uma Rolls Royce, ele começou a ter ideias para a música. Aí ele começou a fazer aquele toque, aquela, né, o beatbox na música, né? Sabe assim, né? Aí começou a ter essas ideias aí, né? Aí, cara, aí depois ele gravou tudo na boca no estúdio, né? Esses instrumentos aí, né? Para não perder a ideia, e depois de ter feito a demo, né? Aí obviamente ele gravou tudo novamente, ele remexeu e tal. Depois de ter gravado a demo, quando o Michael ele levou pro Quincy, o que Quincy Jones teve a coragem de responder? Eu achei grande coisa. Foi isso que ele disse, né? E diz que ele não gostou do nome Billie Jean, né? Também, né? O Quincy diz isso. Porque pra ele, as pessoas iriam relacionar com a ateísta chamada Billie Jean King, né? E achou melhor que a música fosse Not My Lover. Porque é justamente Billie Jean's Not My Lover, né? Mas o Michael achou que não seria um grande nome para um nome de um single, né? E muitos se perguntam, né? Quem é a Billie Jean, né? Quem que é essa Billie Jean, né? Então, segundo o Michael, na autobiografia dele, né? Moonwalk, né? Ele diz que nunca existiu uma Billie Jean. Que a música seria o quê? Uma experiência dele com groups, né? Porque, né? Pra quem não sabe group, né? Umas pessoas aí, né? Group são aqueles grupos de mulheres, né? Que vão pra fazer brincadeirinhas, pra satisfazer em momentos meio, né? Digamos assim, que a gente não pode falar isso em horário nobre, né? Entendeu? Mas você sabe o que eu tô falando, né? Você sabe muito bem, né? Então, e aí o que acontece? Chegava os grupos lá pros irmãos do Michael, né? Pra fazer um negócio, né? Com os irmãos, né? E para depois dizerem que estavam grávidas do Michael, né? Que estavam grávidas, que a criança seria do Michael, entendeu? Então, foi essa inspiração, né? Teve história que uma fã pulou, soltou, sei lá, num prédio e morreu. Tem uma que diz que o bebê foi deixado na porta do Michael dizendo que a criança era dele. Teve história dizendo que ele recebeu uma carta de uma mulher e uma arma para ele se matar e ela se matar junto. Né? Assim, é coisa que eu falo, né? Se o Michael mesmo afirmou que nunca existiu uma Billie Jean, então né, vamos acreditar nessa versão, né? Pelo menos, né? Que é a versão, né, mais próxima, né, porque é o próprio cara que fez a música, né? No caso, né? Então, assim, né?
Cara, o clipe dessa música é muito bom, né? Que foi o primeiro clipe de um artista negro a estrear na MTV, né? Que esse é o grande marco, né? Que a MTV, ela não aceitava clipes de artistas negros, né? E por esse racismo que tinha, aí que acontece? Falaram, olha, se você não passar o clipe dos outros artistas, a gente não vai passar os clipes do Michael. E assim Billie Jean virou o videoclipe, né, de um artista negro a estar na MTV, né? Um grande marco, né, também que o Michael tinha, né, que era de enfrentar, né, contra o racismo, pelo menos naquela época também, assim como depois também, né? E aqui tem que dizer que pra mim essa música, escuta essa, Gleison, escuta essa, se prepare pra você ouvir isso. É a música pop definitiva. Estou errado em dizer isso? Não, jamais. Cara, Billie Jean é absoluta, né? Não tem... Se você ainda não conhece Billie Jean, me conte de qual planeta você é. Isso é verdade. Não tem como. É tipo assim, a música, ela, pra mim, é um marco na história da música pop, assim, pra minha opinião. Assim... Billie Jean provavelmente é a primeira música que qualquer pessoa apresenta para mostrar o Michael Jackson. Exatamente. Ela é referência pela música em si, ela é referência pelo videoclipe, por ter sido, como você falou, o primeiro videoclipe de um artista negro. Ela é referência pela coreografia dela e principalmente por aquele passo que ficou marcado para a história, que é o Moonwalk, que não foi uma criação do Michael Jackson, mas que explodiu a partir do momento que ele começou a fazer. Exatamente, é um momento marcante, né, no Motown 25, né, que teve esse lance, né, do chapéu, da luva, da jaqueta, né, toda a coreografia que na Dangerous, acho que talvez seja a melhor performance que se tem de Billie Jean, na minha opinião. Na minha opinião, tanto na Billie Jean, né, na History, ela cai um pouco, né, pelo playback e tal, mas ainda continua boa, a coreografia ainda é boa, na minha opinião, né? Tem algumas coisas aí que ele botou ali. Então, assim, ela foi tocada na Victory Tour, obviamente, né? Tá no comercial da Pepsi, inclusive, né? Ela foi usada, né, com uma letra alterada, né? Ali, sim, né, pro comercial, né? E, assim, pra você ver o quão marcante ela é, né, no caso. E, assim, cara, até artista da MPB gravou essa música, pra ter ideia, né? Caetano Veloso, né, fez versão dessa aí, né? Tem, Billie Jean é tão icônica que, assim como você disse, vários artistas regravaram, inclusive o Chris Cornell. O Chris Cornell tem uma versão de Billie Jean, né, que até tocou bastante, né, que foi lançado. E não é, pra mim não chega, né, na do Michael, mas eu acho ela muito digna. Pois é. E, assim, e diz, né, o Michael Bush, que era o cara que fazia, né, o cara, né, o estilista, né, fazia assim, né, o lance dos figurinos, o Michael e tal, ele meio que brincava com o Michael, tipo, você vai ser enterrado com a luva, né, aí ele falava não, pelo amor de Deus, porque a luva, ela pertence a Billie Jean, né, tanto que essa decisão foi respeitada, né, digamos assim, né? Então, esse é o lance, né? Mas é engraçado, né? Tem a história do comercial da Pepsi, que os fogos, né, uma fagulha acaba caindo no cabelo dele, ele sofre queimaduras, mas quando ele tá indo pro hospital, ele ergue só a mãozinha com a luva, né? Exatamente. Exatamente isso mesmo. Acabou virando uma marca registrada, né, dele, basicamente, né? Que tinha muito disso. Ele até usava um pouco antes, até se pode dizer, mas, né, ficou marcante mesmo aí, né? E, sim, sabe, assim, nem tenho o que dizer, né, sobre essa música, né? Então, assim, como eu falei, ela pra mim, tipo assim, a música pop definitiva, sabe? Não tem
uma outra, tipo, você pode botar essa pra uma pessoa que nasceu ontem, ela vai saber, entendeu? Ela não pode saber ela não vai saber que é a Michael, mas vai conhecer essa aí, com certeza, entendeu? É como eu falei, né? Foi a primeira música, assim, que eu me apaixonei, que eu falei, cara, putz, Billie Jean, e, né, ficava cantarolando e lembrava, essa aqui, aquela música que eu tinha escutado é dele, então, e aí você vai associando. E pra mim, Thriller no começo era Billie Jean, né? O disco Thriller era Billie Jean. Billie Jean e as outras. Exato. E inclusive, né, tem aquelas apresentações que o Michael fazia na MTV com o Slash, que é onde o Slash ele toca um solo fora da hora, que tipo assim, 1995. Tinha isso também, né? E sim. Aí tinha 99, também tinha isso também, que também tinha um pouco na MJ Friends, né? Também tinha isso. Teve a versão em 2001 também, né, que foi uma das mais marcantes, na minha opinião, né? Foi uma performance boa ainda. This Is It, né? Que é uma versão meio melancólica, mas fazer o quê, né? Mas aí o filme inteiro é melancólico, né, na verdade. Sim, né? Mas aí é porque já tinha acontecido, né? Então você já olha de uma outra forma. Mas ele sempre procurou trazer uma luz diferente pra Billie Jean. Sempre. Dá pra ver assim, cada performance, mudança de turnê, de apresentação, ele sempre buscava trazer alguma coisinha a mais. Mas pra mim ainda a da Dangerous World Tour é o ápice. E aqui pra mim Billie Jean é o ápice do disco também. Por mais que eu adore ali o Amsterdam Sam que começa, mas o ponto alto do disco tá aqui, é Billie Jean. Vamos pra próxima aqui agora. Human Nature. Fala aí sobre essa música. Cara, Human Nature acho que foi a primeira balada do Michael, assim, que eu gostei. Aquela coisinha de, né, uma música leve, ela vai te envolvendo. E aí eu também lembrava da apresentação no show, e ele para e faz lá a coreografia dele, e você, né, fica, uau, que isso, jogo de luzes e tudo mais. Fui descobrir muitos anos depois que tem um dedo mega especial do Steve Porcaro, do Toto. Não fazia a mínima ideia que o pessoal do Toto tinha participado do disco. E aí você vai entendendo o porquê que ela é do jeito que ela é, né? Eu acho que ela é muito mais a cara realmente do Toto do que do Michael Jackson, mas o Michael, como sempre, pega a música e coloca a cara dele na música, não tem jeito. Exatamente, cara. Como a gente falou, né, a galera do Toto, né, pra quem não sabe, né, participou desse disco, né? E a questão, né, que é a composição do Steve Porcaro com o letrista John Pettis, né? Que, segundo, né, diz que o Quincy Jones, né, ele distribuía tarefas para todos os músicos de estúdio, pedindo para que todos trouxessem uma consideração do disco em questão. Aí o Steve ficou responsável a gravar as ideias de David Page, né, para ser apresentadas a Quincy Jones, né? David Page, que no caso também era um companheiro de banda, né, do Steve, né, do Toto. E, né, para ser apresentados, né, essas ideias pro Quincy em uma fita. Só que como ele tava sem fitas virgens naquele dia, o Steve, ele utilizou um lado branco de uma fita que já havia gravado um rascunho e até tinha sido desconsiderado pelo Toto, né? E quando o Quincy ouvia as ideias de David, de um dos lados da fita, ele não achou grande coisa. Só que ele não deu o stop, né, no aparelho, e assim o produtor virou a fita. Começando a música, que era o expulso do Steve, ao ouvir aquele refrão, né, uai, né, aí, praticamente sem letra, o Quincy ficou arrepiado, né, diz isso, e escolheu a música de Steve, né. E assim escalou o letrista John Pettis, que havia trabalhado, né, com The Captors, né, e com outros artistas, para finalizar a letra, né? Que a letra conta a passagem do narrador
por Nova York, porém ele traz trechos como "Por que me deixa assim, né? Eu gosto de amar assim", né? E fez as pessoas perguntarem de que o Michael estava falando. E, né, mesmo não sendo compositor. E o próprio Michael diz que é um engano comum das pessoas acharem que tudo o artista canta tem um significado para ele próprio, né? Mas a intenção seria mover as pessoas, né? Segundo o Michael, né? Mas, em 2015, o Silvio Porcaro explicou a origem da canção, né? Ele diz que um belo dia, vindo da escolinha, a sua filha, perto de completar seus 5 anos, estava chorando porque um coleguinha de classe havia empurrado ela no escorregador. E assim ela questionou seu pai. O motivo: "Por que, pai?" Ou seja, why? Why? E foi que ele respondeu: "Provavelmente esse menino gosta de você. É da natureza humana. As pessoas são estranhas." Então foi aí que, imagina, um dia desse, do cara vindo da escolinha da filha, virou uma música dessa, cara. A noção que ele chegou nesse disco, né? Olha a magnitude desse disco, pra ter ideia. É diferente, né? E eu tava olhando aqui o single. Sabe qual faixa é o lado B de Human Nature? Lembro, cara. Eu lembro. Baby Be Mine. Ah! Exato, eu nem lembrava disso. Pô, é a opção. Símbolo de... o pessoal não respeita Baby Mine. Olha ali, ó. É verdade. Inclusive, sabe aquele verso, né? If this time is just an apple, let me take a bite. Mano, teve uma versão brasileira disso, que é a Natureza Humana, acho que é Dulce Quintal, o nome da artista, que era traduzido literalmente, ela, tipo, se essa cidade for uma maçã, deixa eu dar uma mordida. Juro que eu vou procurar pra escutar. Nunca ouvi essa versão. Eu tive o desprazer de ouvir isso aí, cara. Puta merda. É Chile Yahoo, entendeu? Você não vai falar mal de Yahoo, né? Fala pra mim que você não vai falar mal de Yahoo. Isso aí fica para um próximo episódio, tá? Tá? Então, né? Mas indo pra próxima, né? Que é uma coisa bonita, né? Pra dizer, né? PYT, Pretty Young Thing. I want to love you, Pretty Young. Eu gosto da música, não é que eu não goste. Ela só me cansou. Ela é super animada. Eu acho ela super animada justamente porque tem essa brincadeira no meio ali e participações super especiais e tudo mais. Eu não acho ela uma música ruim, eu só, sim, cansou um pouquinho porque eu tenho um problema com músicas com muita repetição. Ela repete muito. Ela fica muito tempo repetindo, né? Então, eu já falei isso antes, eu tenho um problema com músicas que repetem demais. Elas me cansam, eu sei lá, eu meio que desvirtuo da música. Mas, tirando isso, eu acho ela super legal. Ela é muito divertida. Eu nunca tinha prestado atenção no significado da letra. E aí tempos atrás eu fui ver, e aí você começa a entender a música de uma outra forma. Então é uma música legal, mas, né, talvez depois de você vir aí de uma sequência de Thriller, Beat It, Billie Jean, Human Nature, já parece que, né, você já gastou energia. Entendi. Eu amo essa música, cara. Amo de paixão, cara. Adoro, cara. E o que você acha da versão original dela? Que é a versão demo. Cara, é outra música. É outra música. Se você pega assim a versão demo, cara, não, eles mudaram totalmente a música. Não sei se teria ficado melhor. Eu acho que não, acho que do jeito que ela ficou,
casa muito bem com o disco, casa muito bem com a ideia, mas é uma outra música. A versão demo dela era uma outra ideia. Eu acho que a versão demo dela talvez coubesse melhor no Off The Wall. Isso que eu ia falar, meu amigo. Aí, ó, concordamos aí, ó. Não, acho que ela caberia melhor no Off The Wall. Então, sabe, ela tem aquele né, no meio da música ali, né? Sabe, então, né, e realmente, cara, tanto a letra, a música em si, ela não tem nada a ver, cara, realmente, com a outra, sabe? Né, e o Quincy, né, diz que ele se inspirou ao ver uma lingerie de sua esposa com as palavras Pity White Tea, né, Pity White Tea, que seria coisinha jovem linda, né, algo assim, né, que em português fica bobinho, vai fazer o quê, né? Estranho, né? Soa estranho. Pois é, mas enfim, né? E pediu para os profissionais de estúdio trouxessem uma canção inspirada no título. E o Michael, inclusive, se aliou ao Greg Fingerlines para tentar criar juntos alguma coisa. Exatamente. Para tentar criar juntos alguma coisa. A música era lenta e calma, que não agradou o Quincy, né, no caso, né? Porque ele queria muito mais energia na letra e na música. Assim, o Quincy, ele escalou o cantor chamado James Ingram, que trabalhou com o Quincy já antes, nos discos dele, né? E assim ele trouxe o que o Quincy queria, né? Uma pirouette refinada, porém divertida. Agitada, porém romântica, né? E a música trouxe uma intro falada, que o próprio Michael até conecta com a intro falada de Don't Stop To Get Enough, né? Que deixou ele com uma vontade de gravar mais músicas assim, né? E naquela parte do Pretty Young Thing, aí o né? Tem a participação da Janet e da LaToya, né? Elas que participam nessa... Pra quem não conhece, as irmãs do Michael. Exatamente, né? Exatamente. Só que não tá... Só que pareceram com participação na Janet, no caso, em Scream, né? No caso, isso. Né? Na época, a LaToya era a irmã mais próxima do Michael, né? Na época do Thriller. Tanto que ela participa do clipe de Say Say Say. E Exato. Depois ela participa do clipe de The Way You Make Me Feel, do Bad. Né? Ela tem aquelas meninas ali, né, do lado. Ela ali, é das meninas que estão ali, né? Com a principal, com a Tatiana, que é a principal, né? Mas depois eles acabam entrando em um certo conflito ali, um atrito entre eles, e o Michael se aproxima mais da Janet, que na década de 90 passou a fazer muito sucesso, até um pouco mais sucesso do que o próprio Michael, que levantou rumores de que eles não se davam bem, e não só ela participou de uma premiação do Michael, né, entregando um prêmio para ele, como depois eles acabaram gravando Scream pro History. Exatamente isso. Né, e se não me engano, acho que a Janet, ela fez um disco com uns backs ali do Michael também, se não me engano, também. O próprio Michael, né, na coreografia do Dangerous, ele usa um pedacinho de uma música da Janet. Acho que é Ring of Nation, né? Isso, uma música do Ring of Nation. Que é aquele pedacinho, Get a Point, Good, Let's Dance. Exato. E, né, assim, eu acho que Pirouette, cara, é perfeita, cara. Maravilhosa isso aí. Essa música, ó. Como até a música diz, é Pirouette, né? Como ela é, né? Então, sabe, é isso que eu acho, cara. Sabe, por muito tempo ela foi a minha favorita do disco. Por muito tempo ela foi a minha favorita, né? Se é hoje, eu não sei. Eu não sei, não. Mas encerrando o disco, né? The Lady in My Life. There'll be no darkness tonight. Última música do disco e também a última composta pelo Rod Templeton, né? Que ele compôs várias músicas com o Michael, né? No Off The Wall e no Thriller, né? No caso, ele compôs Baby Me Mine, Thriller e The Lady in My Life, né? Ele compôs algumas outras do Off The Wall, como Rock With You, a própria música Off The Wall e Burn The Disco Out,
Que curiosamente é a segunda, aí vem uma outra, aí vem a faixa título e ainda a última do disco. Isso que eu fiz. Coincidentemente. Hã? Coincidentemente. Ele foi escolhido pra fechar os álbuns do Michael. Essa é a verdade. Exatamente, né? Compõe uma música aí pra gente poder fechar o disco. Exato, né? Ó, trabalha Tem aí, uma ó, cara. diferença, né? Tem uma diferença. Off the Wall termina lá em cima e Thriller termina num ritmo mais calmo. Exatamente. Exatamente, né? Que, cara, antes de falar das curiosidades, eu amo essa música, cara. Amo essa música de paixão, cara. Adoro essa música, cara. Pra mim, cara, é uma música que finaliza bem o disco, assim. É uma música, assim, que... A voz do Michael, ela é bonita do jeito que ele canta, sabe? Os instrumentais, assim, é uma música, assim, né? É uma música, acho que é a melhor, uma das melhores, assim, de love song, talvez, que ele fez, na minha opinião, sabe? Isso aí é uma música, né, pra você pegar namorado, botar ali no carro, ali, né, pra caso acontecer alguma coisa, né? Isso aí, foda. Essa música é maravilhosa, cara. Muito boa, né? No estúdio, eu não vou citar nomes, mas eu acho um pecado dizer que essa música é ruim. Eu sei de que você está falando. Eu até entendo que aqui ela, né, tirando um pouco lá do fã e olhando mais a música como um todo, ela baixa a energia. Depois que você já ouviu um álbum como o Thriller, você fechar com The Lady in My Life talvez seja um ponto mais fraco. Mas a música, pode ser, ela é tão bonita. O Michael canta tão bem. Eu não consigo dizer que ela é uma música ruim. Cara. Não dá não, cara. Não dá não. Essa aí, no estúdio, o Michael ele gravou os vocais várias vezes, né, diz. Porém, ele nunca queria, ele era aprovado pelo Queen's, né? E que se tinha algo para condizer com a roupagem sensual da música, né? Porque a letra é uma súplica do narrador à sua amada para que eles finalmente cedam ao desejo e se entreguem a uma noite na cama, né? Exatamente é isso, né? Resumidamente, né? E sendo assim, o Queen's chamou o Michael em meio de lado, entrando no tema da obra, né? Meio que te falou, Michael, canta, né, assim como um narrador meio que implorando, sabe, digamos assim, né, pra ter essa relação, né, e, né, muitos sabem, né, do Michael deveria ser muito tímido em relação a isso, mas ele ficou acanhado na hora, mas depois ele concordou, pedindo apenas que as luzes fossem apagadas ao gravar, e assim ele se sentindo muito menos vergonha e ele ficando mais confortável. E assim foi gravado o vocal que conhecemos, né? Dessa música maravilhosa. E eu vi, acho que se não me engano, a Rolling Stone, acho que classificou ela como a pior do disco, se não me engano, por aí, né? Mas aí que a Rolling Stone se dane, porque essa música é maravilhosa. Mas eu acho que em questão de crítica é consenso. The Lady in My Life e Baby Mine são as músicas que não foram single, né? E justamente por isso, ou não vou dizer justamente por isso, mas acredito que é parte do motivo que classifica elas como músicas menores. Sim. Exatamente. Não concordo, mas... Exatamente. Nenhuma nem a outra, mas... Mas fazer o que, né? É vida, né, cara? Fazer o quê? É triste, mas enfim, né? Mas, cara, é uma música perfeita, cara. É uma música perfeita pra analisar o disco, cara. É justamente isso. Mas antes de terminar falando das considerações finais, pra você, Gleison, se você for pra tirar uma música desse disco, qual que você escolheria no lugar dela? Se fosse pra tirar uma música do disco, cara... Eu não sei se eu consigo tirar uma música desse disco. E eu não tiraria nem... Por mais que eu esteja cansado de PYT, eu não tiraria nem ela. Eu não consigo tirar esse... Pra mim, esse disco é perfeito. Esse disco é o famoso nota 11 de 10. Exatamente. Não.
Cara, é que assim, né, cara? É complicado, né? Pra mim, sabe o que eu faria? Incluiria Carrossel, cara. Vou te falar que eu adoro essa música, cara. Eu gosto de Carousel, mas eu acho que eu não colocaria, não. Não incluiria. Eu acho que Não? qualquer coisa a mais nesse disco pode acabar estragando ele. É que Eu assim, prefiro, porque eu prefiro mais que ela seja uma faixa bônus de uma edição especial. Eu prefiro que ela venha, sei lá, numa coletânea de músicas não lançadas, mas não mexe no Thriller, não. Ele é um daqueles discos que são irretocáveis. Aqui, ó. Isso aqui não É tipo você pedir pra colocar uma faixa a mais no Dark Side of the Moon ou trocar uma faixa do Dark Side of the Moon. Não dá. tirar uma delas, né? Não dá. Tem discos que não dá pra mexer. O Thriller acho que é um desses, assim, não dá pra mexer. Não é que eu incluiria, mas assim, é porque quando eu ouvia, eu sempre pensava, pô, essa poderia entrar, né? Mas aí você escuta, você não sente falta também, entendeu? Eu posso te dizer o que não precisava. Os remixes do Thriller 25. Mas aí, não me chega. Jura? Isso aí não é fácil. precisava. Isso aí, pô, isso não muda a vida de ninguém, isso aí, cara, porra. Pelo amor de Deus, né? Sem necessidade. Eu viveria muito bem sem ter escutado isso. Por mim, até que eu gosto, que é a do Akon, mesmo assim eu poderia viver sem ela. Entendeu? Eu poderia viver sem ela. Mas eu tô falando a verdade. Eu poderia viver muito bem sem ela, entendeu? Por eu achar melhor dentro dos remix, não significa que ela é melhor que a original. Nem ferrando, porque aí tá cometendo um crime, entendeu? Esse é o lance, entendeu? Não dá não, cara. Mas, enfim, né? Realmente. Será que é o problema desse disco? É que ele acaba. É isso. Porque, né, como acabamos de falar de todas as 9 faixas do disco, considerações finais, Gleison, de Thriller. E nota de 1 a 5, né? Eu vou começar pela nota. 5. Não tem como dar menos, né? Como eu falei, ele é um disco nota 11 de 10, então pra mim é 5, com certeza. Thriller foi o segundo disco do Michael que eu conheci, né? Eu comecei por Dangerous. Tem, assim, se alguém perguntasse o que eu escuto pra conhecer o Michael Jackson, é o Thriller. É o disco Thriller, não precisa ouvir mais nada, que ali resume tudo. Eu acho que é a melhor fase do Michael, apesar de eu preferir o Off the Wall, mas o Thriller é a melhor fase do Michael. Eu gosto mais do estilo ali que ele canta. Acho que eu gosto do Bad, mas já começa a mudar, já perde um pouco daquela característica que eu acho legal. E, cara, eu sou um fanzaço, eu sempre procuro descobrir alguma coisa nova. Recentemente eu ouvi o pessoal do Toto cantando Human Nature. É diferente, né? É diferente, mas é legal, digamos, ver o criador cantando a cria, né? Mas assim, eu vou ficar me repetindo, não tem como, eu vou ficar me repetindo. Pra mim, ele é um disco excelente, é perfeito, como eu falei, eu não mexeria em nada. E o que eu posso dizer assim, pessoal, ouçam, não tenham vergonha de ouvir, ouçam com vontade, ouçam com som alto, que vale a pena, cada minuto. Exatamente. Os minutos são aquela coisa, cara, são os minutos mais rápidos da sua vida, cara. Entendeu? É aquele dia que você escuta, pô, já acabou, sabe? Entendeu? E bota de novo pra ouvir. Eu até não comentei, né? A gente tava falando em off, mas eu não comentei. O meu filho mais novo adora. Coloca pra tocar, ele olhou pro lado, ele tá dançando. Ele
se diverte, ele começa a assistir, ele aprende a assistir os videoclipes e ele tenta imitar as coreografias e não sei, influência de quem foi. Também é uma influência meio estranha por aí, sei lá, é de um cara muito suspeito por aí, eu não sei. Não faço a mínima ideia. Começa com a letra G, né? Eu acho esse cara por aí, né? Pode ser. Bom, né? Cara, eu falando. É o maior marco da cultura pop, né? Esse disco aí, na minha opinião. É isso que eu tenho a dizer. Ele é um disco assim que passa de geração para geração. Pode estar o MP3, pode ter matado a mídia física, matado tudo a ver os streams, Spotify, que seja. Mas até hoje influencia gerações, né? É um disco assim que não tem muito o que dizer, né? Que é o mais vendido da história, né? Não tem. E é aquela história. Se você fosse no Brasil, se você é do Brasil, fosse em qualquer casa, toda casa tinha esse disco, sabe? Era impossível, não tinha como não ter. Era tipo, sabe o rádio pirata do RPM? Sim. Tipo isso. É disco que você tinha que ter. Você tinha que ter vinil. O que você tinha que ter? Rádio pirata ao vivo do RPM, trilha do Michael Jackson, algum outro. Entendeu? É isso. Entendeu? É tipo isso. É aquele disco que acaba que toda casa tinha. Isso aí. Que rendeu coletâneas, por exemplo, como essa aqui que eu vou mostrar aqui, né? Que é da época, essa aqui. Não sei se dá pra ver tudo aqui, ó. Essa aqui que é Music and Me, que não é o disco Music and Me, que é uma coletânea que foi lançada aí na época, aqui no Brasil apenas, com as músicas apenas, né, da fase Jackson 5 e ele na Motown, né, apenas, né. E foi lançado tudo, obviamente, para vender, obviamente, muito mais na época, né. Então, assim, cara, nota 20, pronto, acabou. 5, né, claro, né, isso aí não tem como, né, cara, não tem como dar nota baixa. Se fosse sem música eu daria 5, cara. Se fosse só a agulha passando, só seria 5, cara, entendeu? Não tem como não, cara, entendeu, mas, né, enfim, um dos né? discos obrigatórios, né? Exatamente. Da música, né? Nem só do pop, né? Tipo assim, você dos tem discos que ouvir, obrigatórios da música. sabe? Se a pessoa gosta de música, tem que ouvir esse disco, querendo ou não, né? E é isso, Gleison, né? Terminando já esse episódio já, né? Sobre essa pérola de 1982. Vou te chamar, obviamente, por um disco do Michael que tá completando seus 30 anos, né? E quem conhece sabe, né? Obviamente, né? Qual que disco que é em questão, né? De 95. Enfim, né? Então se despede aí, Gleison. Fala aí, né? O que seja a sua mensagem aí final aí sobre... É isso aí, entendeu? Bom, pessoal, foi um prazer falar sobre um dos discos da minha vida, né? Thriller, não tem como não dizer que faz parte da minha vida. Agradeço mais uma vez pelo convite de participar aqui do Pod Discos com o Jorge. E fico à disposição, quando quiser, voltamos a falar. Esse disco aí tem uma história, né? Ou algumas histórias. E logo mais, se Deus quiser, estamos de volta. Obrigado a todo mundo que conseguiu aí chegar no final. E ouçam bastante, ouçam muito o Thriller, que vale a pena. Exatamente. Aí, né, para quem que escutou até o final, né, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o like, compartilha pros fãs de Michael, pros fãs no mundo que gostam. E os fãs da Privacy, né, também, né, caso que tiver algum, né, também, aí eu já sabe o prêmio que vão receber, né, ou uma caixa de cascão, ou também uma caixa de biscoitos, já dizia o Chaves, né, professor Girafales, né, também, né. Isso aí. Se existe fã de Privacy, por favor, eu quero conhecer. Faço questão. Esse é o negócio, né? Então, aí vamos conhecer, né? Vamos pesquisar quem que é, né? Então, enfim, né? Segue nas plataformas de streaming de áudio, né? Pra quem que não tem tempo pra ver em vídeo, né? Obviamente. E
Segue no Instagram novo também, né? Que @podcastpoddiscos, e também entra no grupo do WhatsApp, né? Caso quiser entrar, né? Que tem muitas novidades lá para você comentar sobre os episódios, comentar sobre assuntos aleatórios e tal, e que seja, né? Então é isso, pessoal. Isso, Gleison. Até o próximo episódio. Fui.